Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao último encontro do Congresso Nacional de Ciência da Religião, o 6º CONACYR, cujo tema deste ano é Religião, busca pela paz e direitos humanos. É com muito prazer que anuncio a conferência de encerramento desta tarde, com os palestrantes, professora doutora Marga Janete e o mestre Tiago Nhandeva, liderança indígena. Quem fará a mediação da mesa é a doutoranda Agnes Alencar. Antes de darmos início aos trabalhos da tarde, gostaria de dar alguns avisos. Primeiro, as editoras Vozes, Saber Criativo e Recriar são parceiras neste evento e estão oferecendo cupons de desconto para os participantes. Os cupons estão sendo disponibilizados aqui na tela e no chat da transmissão. Cupom Vozes, com 25%, CONACYR. Cupom Recriar, com 25%, CONACYR 2022. Cupom Saber Criativo, com 40%, UBZ9, BD6, N8. Estes cupons estão sendo disponibilizados e vocês podem acessar aí pelo site, pela transmissão do chat e aqui na tela, e acredito que eles estão valendo durante toda a semana, então, portanto, até amanhã. Lembramos também aos participantes que estão assistindo a transmissão pelo YouTube que acessem sua inscrição pelo DOIT para que sua participação seja computada. Tenham todos uma ótima conferência. Passo a palavra para a mediadora desta tarde, Agnes Alencar. Olá a todos, muito boa tarde. É um prazer contar com cada um de vocês que estão participando conosco desse seminário tão importante online. E para nós é sempre uma alegria chegar, ao final de um evento de tanto sucesso, tantas reflexões importantes que nós já produzimos ao longo desses dias. E hoje recebemos aqui mais 2 pessoas incríveis para a gente continuar essa conversa. E me coube a honra de apresentá-las. Eu vou começar pelo nosso primeiro palestrante, que é o Tiago Nhandeva. Ele é doutorando em Antropologia Social pela USP, o PPGás, é mestre em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação Antropologia Social na USP também, possui graduação em Magistério Superior Indígena para Educação Infantil e Ensino Fundamental, graduação em Pedagogia, especializada em Antropologia pela Universidade Sagrado Coração, coordenador pedagógico indígena do Governo do Estado de São Paulo. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação escolar indígena e também ensino da língua Guarani Nhandeva no ambiente escolar. Foi representante do Núcleo de Educação Indígena de 2008 a 2015 e também trabalhou como articulador principal do Fórum de Articulação dos Professores Indígenas do Estado de São Paulo entre os anos de 2015 a 2018. Hoje, o Tiago vai falar para a gente, uma conferência cujo tema é Cosmologia e Ancestralidade Indígena. Tiago, muito prazer e muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. A fala é sua. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, Agnes. Eu estou muito contente de poder participar do CONACYR e poder contribuir um pouco com o pensamento indígena, especificamente falando do ponto de vista Guarani Nhandeva, e também enquanto pesquisador na área da antropologia, e trazer o olhar indígena dentro do olhar das pesquisas acadêmicas, trazer a ciência indígena, para que a gente possa desconstruir, já dizendo de início, desconstruir muitos equívocos relacionados aos povos indígenas, relacionados às culturas indígenas, que são tão diversas. Então, e essa conferência, esse tema sobre religião, paz e direitos humanos, eu acho que tem muito a ver com a questão dos povos indígenas, como eles veem o mundo. Então, já de antemão dizer que conhecer o outro é importante para que a gente possa criar esse ambiente de paz.
e para que a gente possa respeitar, de fato, a religião do outro, daquele desconhecido. Então, e nós vivemos num país de uma diversidade de povos muito grande, e ainda nós encontramos aí uma certa dificuldade para que se tenha uma aceitação daquele conhecimento, daquela crença que é diferente da minha. E isso tem nos levado a ver muitos atos de intolerância contra essas pessoas que são marginalizadas, são retiradas do contexto de convivência, em harmonia, e são colocadas em segundo plano. E falar da cosmologia indígena, eu, enquanto Guarani, é trazer a história, a ancestralidade do meu povo, como o povo Guarani pensa, vê o mundo, de que forma que ele concebe as suas crenças, né, a sua religião. E então é importante dizer que falar enquanto Guarani, eu não estou falando pelas mais de 300 etnias que existem no nosso país, no Brasil, e que cada uma, com certeza, tem a sua forma de ver o mundo, a sua forma de crer em algo, de ter a sua religião. Então, são diversas cosmologias. Então, nós precisamos nos atentar, porque existe uma diversidade, uma multiplicidade muito grande de pensar, de conceber o mundo, que não só a partir do olhar cristão ou da ciência objetiva. Então, eu sempre trago nas minhas falas que o Guarani, ele pensa, eu faço uma pergunta, né, para as pessoas: como que vocês entendem o surgimento do mundo? Qual é o conhecimento que vocês têm do surgimento do mundo? E muitos vão dizer, de acordo com a sua formação enquanto pessoa, o conhecimento que foi repassado para essas pessoas. Então, é perceptível que eles trazem esse conhecimento a partir do olhar cristão ou a partir da ciência objetiva, mas, e aí eu confronto isso, porque enquanto Guarani eu tenho que expor aquilo que o meu povo, a minha ancestralidade, a cosmologia Guarani, ela diz também. Mas não confrontar é um confronto de ideias, de reflexões, não é conflito, né? Para que a gente categorize qual é a visão certa. Não, para conhecer. Então, enquanto acadêmico, enquanto professor, enquanto indígena, o meu papel, o nosso papel dos indígenas que estão acessando a academia, cada vez mais se formando em diversas áreas, e eu, enquanto na área das ciências humanas, na antropologia, é tentar contribuir para um novo olhar, para um novo pensamento, a partir agora, não mais enquanto objeto da pesquisa, mas sim enquanto o pesquisador, que vai contribuir aí com esse olhar a partir do olhar indígena e a partir do olhar Guarani, no meu caso. Bom, dito isto, é importante dizer que no princípio da colonização, quando se depararam com os povos indígenas aqui nessa região do mundo, logo foram dizendo que, a partir do olhar ocidental, europeu, eurocêntrico,
de que esses povos aqui encontrados não tinham religião, eles não tinham fé, não tinham lei, não tinham rei. Mas um grande equívoco. E a partir daí, foi se construindo esse imaginário de que esses povos realmente não tinham um Deus. E realmente não tinha, de fato, o Deus ocidental cristão, porque cada povo, mais de 1000 povos aqui no nosso país, nesse país que se chama Brasil, tem uma forma, até os dias de hoje, de conceber o mundo a partir da sua cultura. É óbvio que muitos povos indígenas, eles estão aderindo outras religiões, indo para igrejas católico, pentecostal, enfim, evangélicas, mas, primeiramente, ele tem a forma de ver o mundo, de acreditar, de conceber o mundo. Por exemplo, aí, voltando lá, quando eu confronto essas possibilidades de ver o mundo, de como que o mundo surgiu, eu sempre conto um pouco da história dos Guarani, como que surgiu o mundo. Então, um trecho do que é contado, de que as nossas narrativas sagradas, que são contadas através de gerações, dos avós para os seus netos, dos pais para os filhos, eles contam que o mundo, antes dele ser esse mundo, ele foi criado por um Deus que criou esse mundo, e que a partir daí ele vai criando as outras coisas. Então o Guarani ele vai falar sobre isso. Por exemplo, o Deus que criou o mundo para nós, Guarani, é Nyanderuvutsu. E o Nyanderuvutsu, quando ele veio, quando ele surgiu, né, no vácuo desse universo, não existia nada. E a partir daí, aliás, ele trazia a luz, né, essa luz que nos ilumina, ele trazia essa luz. E foi na onde que iluminou tudo. Ele fez o firmamento da terra, que é a base da terra, onde ele direcionou. Hoje, se a gente for tentar aproximar do mundo que a gente vive, ele fez o firmamento da terra, que são os 4 cantos, né, de norte a sul, leste a oeste, e nesse centro ele construiu o mundo, a terra no qual nós vivemos hoje. Então, a partir daí, a história continua até o povoamento, né, da terra que nós temos hoje. Então, o Guarani ele começa ele tem essa forma de contar, essa forma de ver o mundo. O Terena vai ter, o Caigangue também, são povos que eu convivo mais de perto, e eles têm uma narrativa de criação do mundo, e a partir dali ele vai dando sentido, significado para o mundo que existe hoje. Então, essa ligação da cosmologia, a forma de ver o mundo, vai construindo tudo aquilo que ele acredita, a sua religião, a sua crença, e nós temos uma ligação muito forte com toda essa história, com essa narrativa que para nós é narrativa sagrada, onde a gente faz uma ligação com os nossos ancestrais, que os nossos ancestrais que nos dá sentido, né, que nos mostra o caminho para que a gente possa continuar lutando. Então, como um teórico da mitologia, Mircea Eliade, ele vai dizer o mito do eterno retorno, né? Então, essa ligação nossa com a ancestralidade, com os nossos antepassados, nos faz sempre estar reconectando com essas narrativas sagradas. E a partir daí, a gente vai dando sentido, significado ao mundo no qual nós concebemos hoje.
apesar, né, de hoje nós vivermos num mundo diferente do que os nossos ancestrais, os nossos antepassados, eles viveram, mas mesmo assim nós temos essa conexão com essa ancestralidade. E aí, voltando a falar mais sobre essa impressão dos europeus quando chegaram ao Brasil e foram tirando conclusões do que os povos indígenas aqui foram classificando, né, como superstições, quando eu disse que os jesuítas disseram que os indígenas não tinham religião, não tinham cultos, mas eles já acreditavam. Então, essa história que eu trouxe, essa parte, né, do que o Guarani acredita, essa cosmologia, essa forma de ver o mundo, já existia. E aí, eu trouxe um texto aí, que eu vou apresentar para vocês, a respeito na verdade, é um trecho, né, de um relato de um pesquisador, que ele vai dessa questão do como que o Guarani, desse equívoco, né, que o Guarani não tem religião. E aí ele diz assim, ele traz de início assim, as religiões indígenas também foram consideradas pelo catolicismo guerreiro no passado como um conjunto de superstições, o que é uma estupidez siderúrgica. Basta entrar em contato com as formas de expressão religiosa de qualquer grupo indígena para verificar que essa visão é etnocêntrica e preconceituosa. Desde 1992, tenho realizado visitas às aldeias dos índios Guarani-Mbuiá, no Rio de Janeiro. São 3 aldeias, lá na Serra do Bocaina, o município de Angra dos Reis, e 2 em Paraty. Aí ele vai falar, os Guaranis foram considerados, por alguns estudiosos, como os teólogos da América, devido à sua profunda religiosidade, que se manifesta em todo momento, no cotidiano, penetrando nas diversas esferas da vida. As próprias atividades econômicas aparecem muitas vezes como simples pretexto para a realização de cerimônias. A colheita de produtos da roça pode ser motivo para as rezas e danças rituais. O ciclo econômico anual é, antes de tudo, um ciclo da vida religiosa, que acompanha as diversas atividades de subsistência. A religião é, assim, um dos mais importantes fatores da identidade para os Mbuiá. Então, aqui ele está falando dos Guarani-Mbuiá, eu sou Guarani-Nhandema, mas tem Guarani-Kaiowá também, que são os grupos Guarani aqui no Brasil. E há uma semelhança, né, nesses grupos Guarani, tanto na língua, sua forma de ver o mundo. Então, olha só, então essa visão de que o indígena, principalmente o Guarani, não tinha uma religião, não tinha fé, é um equívoco trazido por esse olhar ocidental, cristão, que, de início, desconsiderava essas práticas, mas, como vocês viram, pelo contrário, a atividade religiosa dos Guarani está em todo momento. E dentro da cultura Guarani, ainda no texto, ele diz assim também, em qualquer aldeia Guarani, a maior construção é sempre a Opã, que é a casa de reza. Ela não possui janelas, as portas são abertas, as 2 portas, uma voltada para o oeste, de frente para o pátio central, e a outra para o leste, na direção do mar. O chão é de terra batida e o teto é de folha de coqueiro, de pindó.
O mobiliário é constituído por alguns bancos, uma rede e uma fogueira. Nas atuais aldeias do Rio de Janeiro, a reza, ou por aí, é realizada diariamente, todas as noites, durante os 365 dias do ano, de forma comunitária, contando com a participação de quase toda a aldeia. Começa por volta das 19 horas e vai até a meia-noite, podendo algumas vezes estender-se até amanhã. Aí ele diz assim, o cacique, a gente pode falar também que é o Tiamõe, toca o embaracá e dirige as rezas, acompanhada de cantos e danças. Aí ele diz assim, isso aqui é importante, ele fala assim, ó, não conheço nenhum grupo dentro da população brasileira que reze mais do que os Guarani. Acho que eles rezam mais do que todos os bispos reunidos numa Assembleia Geral da CNBB. Aí ele vai finalizar trazendo um exemplo aqui. Os Guarani-Mbiá mantêm a fidelidade à religião tradicional, resistindo às investidas de grupos evangélicos e de outras religiões. Aí ele diz assim, traz um relato aí de um cacique que chama Veramirim, que ele deu, o cacique deu a um antropólogo, que declara assim, falando das casas de reza, aqui é para nossa reza, é para se lembrar de Deus. Nós rezamos diretos com Deus, Nhanderu. Aí ele fala, o católico já tem santo. Esse é o nome de nosso Deus, Nhanderu. Bom, e aí, né, é interessante, tem muitos pontos importantes aí, quando eu disse, né, quando eu falo em conhecer, para a gente respeitar, para que não chegue depois, aí depois, continuando, tem uma parte do texto aí que a gente vai falar de intolerância, né, logo abaixo, essa parte da intolerância. Porque a partir do momento que você não conhece aquela religião, você não respeita. E aí acaba gerando a violência, o conflito de ideias, de visões de mundo. Então, é preciso, antes de tudo, conhecer a religião, ou, né, chamamos assim, por enquanto, mas os Guarani, eles não vão chamar de religião, eles vão chamar de Nhanderecó. O Nhanderecó é a forma dos Guarani ver o mundo, a forma que ele vive, é o sistema de vida. Então, tudo o que acontece ali no cotidiano, né, o que eu trouxe ali em cima, essas práticas do dia a dia, faz parte daquilo que ele acredita, do que ele é, o sistema Guarani de ser. Então, dizer que não há uma religião, uma crença, e a gente acaba caindo em algumas teorias de 2 séculos atrás, né, no século XIX, alguns foram construídas teorias da religião, desde o animismo, totemismo, né, onde haveria uma hierarquia, uma evolução, né, o animismo, essa evolução de uma religião, ou o totemismo, a crença em seres, em um símbolo da natureza, mesmo que fosse, né, mas são visões de ver o mundo, mas isso é um equívoco também, né, essa parte da teoria que acaba, às vezes, eu digo, né, no início desse estudo com relação a essas religiões exóticas, né, dito exóticas. Então, é preciso avançar no esclarecimento, buscar o conhecimento dessas culturas, de como que elas se concebem enquanto um povo, de como que ela vê o mundo, né, suas cosmologias. E isso está muito ligado à nossa ancestralidade, que são os nossos antepassados, que deixaram as narrativas sagradas, nos deixaram a língua, né, para que a gente pudesse comunicar
direto com Nhanderu, né? Eu falo aqui com todo respeito a todas as religiões, mas eu não posso deixar de trazer os relatos das pessoas mais velhas, dos meus ancestrais ou dos atuais. Então, compartilhando com vocês um trecho de uma conversa que eu tive com a gente fala na língua guarani, uma senhora de idade, ela chama Nhandetsu, que é a pessoa como se fosse a avó, né? Só que a Nhandetsu, ela não é avó só de uma família, ela é avó de todos ali daquela comunidade. Aí ela disse assim, olha, nosso Deus é Nhanderu, e quando a gente tem que se comunicar com Nhanderu, a gente não tem intermediário. Numa pesquisa minha também eu trouxe isso, né? Ela diz assim, a gente não precisa de intermediário para falar com Deus, porque nós falamos diretamente com Deus, com Nhanderu. Aí eles falam assim, aí ela disse assim, o evangélico, ele precisa de um intermediário, porque quando ele faz a oração dele, ele tem que conversar primeiro com o filho, para o filho falar com o pai. Aí ela diz, nós não, nós comunicamos diretamente com o Nhanderu, com o pai. Então, assim, essa forma, às vezes, né, soa como algo conflitante isso, né? Quando você não aceita esse pensamento de que o indígena, Guarani, pensa dessa forma, que não é o que eu penso de acordo com aquela formação que eu tive, daquela ideologia, daquela religião, enfim. Então é preciso que a gente, e isso, né, quando extrapola do campo do diálogo, aí nós temos que pensar de que forma resolver esse conflito. E enquanto cidadão brasileiro, nós temos, né, leis que nos protegem, eu digo isso enquanto todo brasileiro, todo cidadão, de que existe uma lei chamada Constituição Federal, do ano de 1988, que nos garante as nossas manifestações culturais, que nos garante nossa expressão, nossa liberdade de expressão, nossa religião. Então, nós temos que partir daí para o campo da legislação. E hoje nós temos até mecanismos internacionais também que nos dá a garantia de manifestarmos nosso pensamento, nossas crenças, nossas religiosidades. Então, e aí falando dessa, quando extrapola, eu trouxe aí um trecho do texto também, só para finalizar, que fala da intolerância. E aí eu trouxe esse texto que fala do povo Guarani Kaiowá. Por que o povo Guarani Kaiowá? É importante falar que é um grupo Guarani que está presente no estado do Mato Grosso do Sul, que vem sofrendo muito por conflitos, questões territoriais, perseguição religiosa. E desde o ano passado, eles sofreram muitos ataques em sua Opuaçu, que eles falam, que é a casa de reza, né, a casa de orações, não sei como fica melhor para cada um, né, mas é o local onde eles realizam suas práticas, seus rituais, onde eles encontram, que eles falam com o Nyanderubutsu, e realizam seus batismos, dão os nomes para as crianças, onde eles fazem a cerimônia dos alimentos. Então, e constantemente, só o ano passado, foram mais de 10 ataques, e teve 5 casas, né, dessas queimadas, por pessoas que perseguem esses grupos. Então, isso, né, nesse texto está dizendo assim, esses atos, ele é de racismo,
e de intolerância religiosa contra os Guarani e Kaiowá. Aí, que configuram, né, quando eu falei da legislação, configuram crime de etnocídio. Etnocídio quando se trata de uma perseguição cultural, a partir do momento que quer apagar aquela cultura, as cosmologias, a ancestralidade daquele povo. E também um crime de genocídio, que é um crime contra a humanidade, quando quer exterminar aquele povo. Então, e também é um crime de direitos humanos, direitos fundamentais do ser humano, que ali não afeta só os rezadores, as pessoas envolvidas diretamente, né, mas afeta todo aquele grupo, e desde a sua integridade física e também psicológica. Bom, é uma forma de violência, né, quando queimam essas casas de rezas, e os povos Guarani e Kaiowá, que estão ali, tem Andeva também, além dos Kaiowá, eles sofrem, né, desde a intolerância por conta das suas crenças, dos seus rituais, e também, principalmente, por conta dos seus territórios. E isso tá ligado, né? Tá tudo ligado. E o que tem, talvez, né, parte aí desse gatilho do território, porque ali é uma área de conflito, mas acaba atingindo também outros aspectos do cotidiano desses povos. Guarani e Kaiowá é só um exemplo, mas existem outros povos que sofrem até os dias de hoje, né? Pode ser que não seja uma agressão física, mas pode ser que seja psicológica também, né? Então, e aí, né, encerro trazendo esse exemplo e dizer da importância de conhecer essas religiões para que haja o respeito com essas formas de conhecer, de conceber o mundo, essas cosmologias que eu disse, e que estão ligadas à ancestralidade desses povos. E aí, lá no início do texto, eu trouxe uma frase, né, lá na parte de cima, que é: a sabedoria dos nossos ancestrais nos une e nos fortalece. Essa é uma frase minha, pensando diretamente, não foi criada para esse evento, mas era lá atrás também, tentando trazer essa abordagem dessa ligação que nós temos com os nossos ancestrais, e que a partir deles, dos conhecimentos que eles nos passaram, ou que deixaram de alguma forma, que nós procuramos agir de acordo com essas formas de pensar, né? Muitas das vezes através da oralidade, e hoje também há registros, né, desse conhecimento ancestral, né, para que a gente possa resolver essas situações que ocorrem, ou trazer esses conhecimentos para que as pessoas possam conhecer. E quando não há, né, no meu entendimento, quando não há esse diálogo, não há essa cordialidade de resolver as coisas, a gente procura os meios cabíveis, né? Como eu disse, nós recorremos aos mecanismos de defesa dos nossos direitos, de manifestação, seja cultural, religiosa, né? Nossa expressão de fala, nossa fala, né? Nosso direito a nos expressarmos. Bom, e aí eu gostaria de até, né, indicar para vocês, enquanto Guarani, um livro muito conhecido que fala dos meus ancestrais, escrito por um antropólogo, etnógrafo, o Kurt Onkeonimandaju. É um livro que vai contar aqui as lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocuva Guarani, né? Quem tiver interesse em ler, é um livro raro, gente, é um livro raro. Nas bibliotecas das universidades, a gente encontra até na internet, mas é muito difícil.
E o outro é esse aqui, que eu não disse, não toquei também falando de Guarani, esse pensamento, né, que está dentro da cosmologia Guarani, é a Terra Sem Mal. Esse é um livro que foi escrito pela Helene Clastres, que ela traz, né, aí uma explicação da religião dos Guarani também, para o sentido, né, de ser Guarani, quem são eles, para onde eles vão, né? Então, um livro muito bom também para se pensar. Terra Sem Mal, que é essa busca, né, pelo um lugar onde as coisas não tem coisas ruins. Bom, não podemos, como eu disse, o Guarani, ele tem, às vezes, né, a gente tende a comparar com o mundo que nós vivemos, mas está dentro do pensamento Guarani, né, Terra Sem Mal. Aí outro livro, só para finalizar, esse aqui é muito bom, quando eu falei do animismo, da teoria, A Queda do Céu, né? A Queda do Céu, do Davi, Palavras de um Xamã Yanomami, do Davi Copenaua, é muito bom, que os Yanomami, eles vão falar dos Chapiri, que são aí seres espirituais que eles conversam, né? Que eles buscam, que estão presentes aí nessa forma dos Yanomami enxergar o mundo, né? Deles, da cultura Yanomami. Então, um livro bom também, A Queda do Céu. Recomendo para vocês. Bom, eu acho que é isso. Agradeço essa oportunidade por trazer essa fala. Espero ter contemplado aí as expectativas. E muito obrigado. Muito obrigada, Tiago. Obrigada por essa riqueza que você nos apresentou. Né? A gente recebeu um comentário aqui no YouTube da professora Cecília, dizendo da alegria de poder contar com o olhar e o pensamento indígena no CONACYR. Muito obrigada pela sua contribuição. Para vocês que estão nos escutando, vocês podem deixar as perguntas aqui no chat ou da plataforma ou aqui do YouTube. A gente vai recolher e vamos fazer essas perguntas, né, num segundo momento. Então, Tiago, muito obrigada pela sua fala. Nós vamos receber a nossa última conferencista, que é a professora doutora Marga Stroyer. Espero ter pronunciado direitinho o nome dela. Um prazer tê-la aqui conosco. A professora é doutora em teologia pelo programa de pós-graduação das faculdades EST de São Leopoldo, mestre e doutora, né? Ela tem uma pesquisa e uma atuação acadêmica que se caracterizam por essa interdisciplinaridade, transversalidade, que situam-se na linha de hermenêutica, filosofia antiga, história da filosofia intercultural, educação, epistemologia feminista, relações de gênero, estudos culturais, história da ciência, direitos humanos. Atuou na Faculdade ZEST como pró-reitora de graduação e como professora nos cursos de teologia e musicoterapia, onde coordenou os grupos de pesquisa, Núcleo de Pesquisa de Gêneros, 2004 e 2010, e Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos. E é justamente sobre isso que ela vem nos falar. O título da sua conferência é Religião e Direitos Humanos na Construção de Territórios de Paz. Então, professora, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Vocês que estão nos ouvindo, deixem um joinha, segue o nosso canal e já coloquem suas perguntas para o nosso próximo bloco. A professora Marga vai fazer uma conferência de 30 minutos e depois a gente volta para responder as perguntas. Ok. Então, boa tarde. Para mim é um prazer, né, estar com vocês. Né, eu acompanhei, não de forma síncrona, né, mas eu assisti os vídeos das outras conferências e devo dizer assim que é uma responsabilidade muito grande a gente estar assim no encerramento desse congresso, né? Assim, de excelente qualidade. Parabéns para vocês. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou, né, me chamo Marga, eu tenho cabelos castanhos escuros, curtos, eu uso óculos, eu estou com uma blusa vermelha, estou com um brinco que tem 2 pérolas, uma pequena e uma grande. E assim eu termino minha audiodescrição. Então, a gente
ficou pensando muito, né, sobre esse desafio aí que vocês colocam. Eu tenho trabalhado um bom tempo já com essa temática, porque eu trabalhei na Secretaria de Direitos Humanos, né, como assessora especial para questões de diversidade religiosa e direitos humanos, de 2010, 11, quer dizer, a 14, a 2014. E nesse trabalho eu coordenei, né, nós criamos o Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa. Eu coordenei esse comitê, né, depois vocês sabem que tudo mudou aqui nesse país, né, a partir de 2015 e 2016, né, com o impeachment, né, e a relativização de todas as questões de direitos humanos, né. Mas a gente estava num processo muito interessante, assim, de a gente trabalhar justamente, né, num comitê que tinha a representação de diversas religiosidades, né, de diversas tradições religiosas, e a gente espera que em um momento agora, no próximo ano, a gente consiga resgatar esse trabalho, né, porque ele conseguiu avançar com várias questões sobre essa questão da intolerância, né. É um trabalho que acontecia em conjunto com outros setores, né, dos órgãos públicos, né, não somente lá na Secretaria de Direitos Humanos. Mas eu vou começar falando uma frase, que é uma frase muito conhecida do Nelson Mandela, né, e eu acho que é uma frase que pode nos guiar em muitas questões sobre diversidade religiosa e especialmente na questão da intolerância. Ele diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, também elas podem ser ensinadas a amar. Então, eu começo a minha fala no primeiro ponto, que é a questão da liberdade religiosa como um direito, né? O nosso professor que acabou de falar, né, mencionou essa questão, né, tanto na Constituição como em outros documentos. Então, a liberdade é um direito humano, e a liberdade religiosa é um direito que qualquer indivíduo tem de manifestar sua fé ou de professar fé alguma, desde que preservados os direitos das demais pessoas, né, e também as normas estabelecidas na Constituição Federal, que declara a laicidade do Estado. Então, a dimensão religiosa é um elemento importante no Brasil, nos documentos oficiais, e ele está também no Programa Nacional de Direitos Humanos, que situa na diretriz de garantia de igualdade, na diversidade, o seguinte: a garantia de igualdade na diversidade contempla o respeito às diferentes crenças, liberdade de culto e garantia da laicidade do Estado. É na diretriz 10 do Programa Nacional de Direitos Humanos. E agora eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu peço ao Felipe, ou quem vai fazer, colocar uma imagem que a gente vai fazer um processo reflexivo, né? Pronto. Então, quero fazer um exercício de imaginação com vocês. Então, imaginem que a diversidade religiosa seja um conjunto de inúmeras velas coloridas, cada qual em tamanhos, cores e características diferentes. Mas todas estão querendo brilhar na humanidade. Quantas velas você consegue imaginar? Quantas religiões você conhece? Imagine também
as pessoas que não têm religião alguma, mas que nem por isso perdem o seu brilho humano. O mundo religioso é muito amplo. Além do cristianismo, judaísmo, espiritismo, islamismo, candomblecismo, umbandismo, budismo, barraístas, jorema, santo daime, que são as mais conhecidas no Brasil, e também todas as religiões de tradição africana, né, que são diversas, mas também dos povos originais. Nós acabamos de ouvir, né, do nosso companheiro Guarani. Todas são como inúmeras velas religiosas acesas no Brasil e no mundo, né, e todas querendo brilhar. Cada uma delas com ramificações internas e formas diferentes de se organizar, de celebrar seus rituais e viver suas práticas religiosas. A religião, como diz Boaventura de Souza Santos, apenas existe como uma imensa variedade de religiões, tanto como diversidade entre as principais religiões, quanto como diversidade dentro de cada religião. Estima-se que há em torno de 10 mil religiões diferentes no mundo. Isso significa um pluralismo e uma diversidade religiosa enorme, que enriquece a humanidade. E o Brasil é um dos países onde há maior diversidade religiosa. Podemos fechar a imagem, né? Bom, continuando, então, esse exercício assim, de a gente imaginar, né, uma figura comum, né, que aparece em muitas religiões, inclusive a vela é um elemento que em muitas religiões aparece como um elemento litúrgico, como um elemento importante, né, celebrativo, para a gente fazer esse exercício de que somos com tantos quantos a gente pode imaginar, de velas coloridas, diferentes tamanhos, formatos, cores, né? Bom, o segundo ponto, eu quero falar sobre a questão do direito à diversidade, à liberdade religiosa no Brasil e na ONU. Né? Nós já ouvimos antes, né, sobre essa questão. Então, a liberdade religiosa diz respeito tanto no direito de escolher e praticar determinada religião ou convicção, quanto de aprender a reconhecer que toda pessoa tem a livre escolha das próprias convicções, né? E de seguir uma religião ou não ter crença alguma também, né? Então, no artigo 5º da Constituição, diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Além disso, também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, fala sobre a liberdade de pensamento e religião. Toda pessoa, tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa crença ou religião pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então, o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, como a gente pode perceber por esses artigos na Constituição e da Declaração, né, de Direitos Humanos, a discriminação entre seres humanos por motivos de religião ou crença constitui uma ofensa à dignidade humana e uma negação dos princípios da Constituição brasileira e das Declarações das Nações Unidas. Portanto, deve ser condenada como uma violação de direitos, né, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, e como um obstáculo para o estabelecimento de relações amistosas e pacíficas entre diferentes grupos e nações.
Aqui está começando um temporal aí, bateu a janela. Há também outras declarações internacionais que buscam assegurar a liberdade e o respeito à diversidade religiosa, como, por exemplo, a Declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou convicção, que afirma o seguinte: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de consciência e de religião. Esse direito inclui a liberdade de ter uma religião ou qualquer crença de sua escolha, assim como a liberdade de manifestar sua religião ou crença individual ou coletivamente, tanto em público quanto em particular. Bom, esse documento ele representa um marco significativo no reconhecimento da diversidade religiosa e o respeito às diferenças e a convivência amistosa entre as diferentes religiões. E esse documento também surge num contexto de preocupação com manifestações de intolerância e discriminação religiosa, as quais devem ser prevenidas e combatidas. E afirma ainda que a liberdade de religião ou de convicção deve ser respeitada. Bom, mas aí, com tudo isso, né, que a gente já tem dentro da Declaração da ONU, na Constituição Federal, outros documentos, né, como o Programa Nacional de Direitos Humanos, essa outra última declaração que nós acabamos de ouvir, por que há tanta perseguição religiosa, discriminação, preconceito e violência religiosa? Quais são as causas disso? Por que a gente é intolerante? Por que a gente não consegue conviver com as diferenças, com a diversidade? Bom, eu coloco o seguinte, que é preciso a gente olhar para o processo de colonização que ocorreu no Brasil e em outras partes do mundo, nesse processo. E nesse processo houve uma, que a gente pode dizer, desterritorialização de saberes, culturas, línguas, religiões, corpos e espaços geográficos. Esta colonialidade não afeta apenas a questão de dominação e apropriação das riquezas, mas as subjetividades. Então, ocorre o que a gente pode chamar de epistemicídio, onde tudo que estava ligado ao outro e à outra tinha que ser destruído, aniquilado. Por isso que, quando eu penso nessa questão do processo de colonialidade que nós passamos, e ainda passamos, nesses 520 e poucos anos, de falar de um outro conceito, seria de epistemosofia, em vez do logos, superação do logos racional, que se estabeleceu pela supremacia branca, masculina, heteronormativa e de matriz europeia, e buscar um novo caminho, o caminho da sabedoria. Sofia é sabedoria, em grego. Talvez a encruzilhada, como o nosso professor Rodinei falou lá na conferência de abertura, gostei dessa proposta dele, seja um lugar de possibilidade, de convergência e de diálogo, de buscar caminhos, mas também de retorno, refazimento de caminhos e novos saberes, não fechados, dentro de determinada narrativa e compreensão. A encruzilhada é uma imagem, é um espaço, um território importante, para a religião de matriz africana. Eu também gostei muito de ouvir ele falar na echeuêutica, um termo que eu mesmo tenho usado em algumas situações em contraposição à hermenêutica,
concebida a partir do deus Hermes, que tem as mesmas características de Exu, mas por ser parte da narrativa europeia, é aceita sem nenhum questionamento, mesmo relativizando o monoteísmo cristão. Então, nesse contexto de colonização, né, de colonialidade, de apropriação, né, dos saberes, dos cultos, né, dos espaços, né, que a gente coloca o nascimento, a causa, né, da intolerância religiosa. Né? Quando olhamos para a história da humanidade, podemos facilmente perceber que o preconceito e a discriminação religiosa ocorrem em quase todos os tempos e lugares. Muitas vezes a religião é motivo de guerras e conflitos. Por exemplo, um exemplo é o conflito entre a Irlanda do Norte, de maioria protestante, e a República da Irlanda, maioria católica, um dos conflitos sangrentos, quando a polícia britânica matou civis protestantes desarmados em 1972, e esse caso é relatado na música da banda irlandesa U2, né, Sunday Bloody Sunday, né, Domingo Sangrento, né? Então, a intolerância religiosa atinge todas as crenças, mas a perseguição a determinadas religiões é mais ou menos intensa, conforme a região, a época e o cenário religioso. A religião trabalha com certezas e verdades, e muitas vezes, como é o caso do fundamentalismo religioso, coloca as suas verdades sobre as demais religiões. E frequentemente, a intolerância não é apenas preconceito religioso, mas está vinculada a interesses econômicos e políticos e a grupos de poder. Cristãos foram perseguidos no Império Romano, depois passam a ser perseguidores, como, por exemplo, nas Cruzadas e na Inquisição. Toda a história da colonização da África, da América e parte da Ásia foram acompanhados pela catequização e imposição religiosa e demonização das religiões locais. No caso brasileiro, o desrespeito e a intolerância tem origem histórica no processo de colonização do país em relação aos povos originários e os povos africanos que aqui foram escravizados, cujas religiões foram rejeitadas, proibidas e demonizadas por serem religiões periféricas e de grupos que destoam do chamado padrão europeu socialmente imposto. O cristianismo, ou como disse o professor Rodinei, na conferência de abertura, o cristianismo sectário se colocou historicamente ao longo do processo de colonização e até a contemporaneidade como norma sociocultural e religiosa, e acabou suprimindo, desrespeitando e exercendo violência e intolerância em relação às demais religiões que formam a diversidade religiosa do contexto brasileiro. No Brasil, a intolerância religiosa acontece principalmente contra as religiões de matriz africana, né, o candomblé e a umbanda, e demonstra que há um forte componente de racismo. As discriminações dessa ordem revelam a preponderância de padrões ocidentais e cristãos em detrimento das demais manifestações religiosas, que aqui se encontram e fazem suas contribuições. Então, essa postura dissemina o desrespeito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Então, as questões de intolerância religiosa enfrentadas no país estão ligadas ao racismo e à compreensão equivocada da laicidade. Índios e negros não seriam a maioria nessa chamada democracia e, portanto, devem submeter-se às ingerências e ao discurso normativo e nem receber quaisquer privilégios da religião das maiorias. Então, no âmbito da ONU também, né, se fala muito na questão da intolerância religiosa, e segundo essa declaração que eu citei antes, né, da
eliminação de todas as formas de discriminação fundadas na religião ou convicção, entende-se por intolerância e discriminação baseadas na religião, nas convicções, toda distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na religião ou nas convicções, e cujo fim ou efeito seja a abolição ou fim do reconhecimento, o gozo e o exercício em igualdade dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Então, quando essas questões não forem respeitadas, há uma intolerância religiosa, né? E a intolerância religiosa dissemina o desrespeito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião, e aí é importante estabelecermos posturas, né, de respeito, diálogo, lembrando que a religião é uma opção, ou uma escolha individual e deve ser respeitada. E, por fim, então, no último ponto aqui, qual o papel da religião para a democracia, os direitos humanos e a construção da paz? Então, ao fazermos uma crítica ao papel da religião, né, na questão da intolerância e discriminação, não significa que nós estamos desconsiderando a importância social e cultural das religiões. Né? Consideramos o papel fundamental que elas tiveram, por exemplo, em regimes de exceção ou não democráticos e na promoção de diversas ações sociais que minimizam as carências e o sofrimento do povo. Então, é necessário fazer um processo de decolonialidade, né, nisso, uma reterritorialização dos saberes, culturas e religiões, espaços geográficos do sagrado e da natureza, e garantir o direito à cidadania religiosa a todas as pessoas e a todas as religiões. A religião tem relevância social e tem o potencial de construir, pela sua fé, uma ética de ação política, pela responsabilidade social e solidária e de colaborar nos processos de democracia, cidadania e garantia dos direitos fundamentais, como a Luz Marina, né, enfatizou na mesa de ontem, né, no Congresso. Quer dizer, o potencial da religião para garantir processos democráticos e garantia né, do exercício da cidadania e dos direitos humanos. Mas as religiões não podem relativizar os direitos fundamentais e condicionar que se condene em âmbito jurídico e civil o que para a religião é considerado pecado. Isso não quer dizer que não possam defender seus dogmas como verdades, mas não universais, né? São do seu cunho privado ou circunscrito ao seu grupo religioso. Então, uma citação aqui que eu acho muito legal da Rosely Fishman, né, quando ela trabalha a questão da laicidade do Estado laico. Se determinado grupo religioso não concorda com determinada conduta, nada impedirá que esse grupo recomende aos seus que pratiquem em suas vidas privadas o que prega sua doutrina. Igualmente, nada lhe permite ou permitirá que pretenda impor a todos esses mesmos ditames sob forma de lei, o que é uma coisa bem comum, né? E a gente vê isso na questão no Congresso Nacional, quando questões do âmbito privado das religiões começam a querer se impor como ordem, como lei para todas as pessoas. Então, o respeito entre as religiões não apenas qualifica as relações humanas e interpessoais, né, e coletivas, pautadas pelo diálogo e pela paz, mas podem evitar conflitos entre grupos e nações. Então, as religiões pela paz, né? Quando a gente fala de paz, né, muitas coisas podem vir à nossa mente. A paz não é algo indelével, durável, permanente, que está em algum lugar supra-humano. A paz é delével, ou seja, não é permanente e nem inalcançável, mas está em constante processo de construção. Basta ver que, mesmo após o Pacto das Nações Unidas, em 1945, e a Declaração de Direitos Humanos, em 1948, muitas guerras, né, após esses
pactos, né, já iniciaram novamente, como, por exemplo, logo a guerra no Vietnã, e seguiu com a Guerra Fria, a guerra nos Balcãs, as invasões de vários países do Oriente, na Ásia, o conflito de Israel contra a Palestina, as guerras civis da América Central e Latina, né, provocadas, né, geralmente por esse conflito da Guerra Fria, né, a não superação dos colonialismos no mundo, as ditaduras e golpes de Estado, e mais recentemente, né, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, culminou com a invasão e destruição desse país, colocando o mundo apreensivo pelo risco atômico. Então, a Hannah Arendt, né, quando ela fala da paz, Hannah Arendt é uma filósofa judia, né, que teve que fugir da Alemanha, conseguiu fugir da Alemanha, né, na época do nazismo, e ela fala que a paz é um direito fundamental, mas a paz não é apenas a ausência de guerra, né, mas ela entende a paz como paz social, né, decorrente da função do direito de harmonizar as relações intersubjetivas. Mas não há paz sem justiça social, sem democracia, sem cidadania e afirmação da dignidade humana. Essa compreensão está presente em documentos da ONU. Por exemplo, no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, há o reconhecimento de que a dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. E no prefácio do Programa Nacional de Direitos Humanos, né, escrito pelo então ministro Paulo Vanucci, diz o seguinte: os princípios históricos dos direitos humanos são orientados pela afirmação do respeito ao outro e pela busca permanente da paz. Paz que, em qualquer contexto, sempre tem seus fundamentos na justiça, na igualdade e na liberdade. E a Organização dos Estados Americanos, criada em 1948, tem como objetivo garantir a paz, a segurança e promover a democracia no continente americano. E para a gente ir finalizando, uma questão que apareceu em algumas falas, né, do congresso que eu acompanhei, foi mencionado algumas vezes que a paz se constrói na educação, nos espaços educacionais, então, nos territórios educacionais, né? A escola é um dos lugares mais fortes de conflitos e discriminações por motivação religiosa. É também um dos lugares mais fortes de racismo, né? Isso são dados que a gente tem pelo relatório que foi feito pelas Nações Unidas no Brasil, né, que visitou vários, acho que foram 11 estados visitados, né, escolas, e que constatou isso. Um dos objetivos, né, do Programa Mundial para a Educação e Direitos Humanos, né, nós temos um programa nacional, mas também temos um programa mundial, é fomentar o respeito e valorizar a diversidade e se opor à discriminação com base em raça, sexo, gênero, língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional, étnica ou social, deficiência ou orientação sexual, entre outras. Então, essas são questões que muitas vezes são a raiz de conflitos, de discriminações e preconceitos, né? E a educação e direitos humanos é justamente para fomentar o respeito, né, e valorizar a diversidade. E agora, o último ponto aqui é a questão da dimensão ecológica da paz, né? Então, é bem interessante essa reflexão. Para Satish Kumar, um ativista indiano e fundador do Centro Internacional de Estudos Ecológicos, do Schumacher College, ele diz que é preciso a gente ter um vínculo mais íntimo com a natureza, né, que, mesmo sendo uma semente pequena, ela é potente para sonharmos um mundo mais justo, pacífico e harmonioso para todos os seres.
Em sua publicação Solo, Alma e Sociedade, o autor pensa caminhos a partir dessa trindade, né? Solo, alma e sociedade. E aí uma citação: na Índia sempre se pronuncia a palavra paz no mínimo 3 vezes, porque a palavra paz tem dimensão interior, dimensão social e ecológica. Sem a paz interior, não se pode chegar à paz exterior. Mas não precisamos ir tão longe, lá para a Índia, né? Podemos aprender com os nossos povos originais e de outras matrizes culturais e religiosas, especialmente de matriz africana, que tem uma conexão profunda com a natureza, né? As plantas, as águas, os animais. E para finalizar aqui, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, não, o Objetivo 17, trata justamente da cultura de paz e instituições democráticas como um dos objetivos, né, a serem alcançados. Bom, nós somos, então, com esse recorrido que eu fiz, né, nós somos convidados e convidadas a reconhecer e respeitar a diversidade das religiões, independente do tamanho e do formato, das características particulares, como um dos meios de construção da igualdade e da paz. O reconhecimento e o respeito à diversidade religiosa é uma atitude ética e não exige simplesmente suportar os demais seres humanos, mas implica aceitar e respeitar as diferenças e singularidades, rejeitar as injustiças sociais e a discriminação de pessoas e grupos. A diversidade religiosa, de convicções ou filosofias, representa um conjunto multicolorido, de diferentes grupos, tamanhos, cores, formas, e todos querendo brilhar na humanidade, pois todas as pessoas têm dignidade e brilho humano. Termino aqui. Perfeito, professora Marga. Estava aguardando voltar para cá para a gente poder continuar essa conversa. Muito obrigada Acho pela que deu sua exatos fala. 30 minutos. Perfeito, perfeito, cravado no tempo. Vou pedir para os nossos organizadores colocarem o Tiago aqui também para o nosso debate. Nós temos, nesse momento, 2 perguntas que eu vou fazer, e aí a gente começa essa conversa. Se forem surgindo mais perguntas, a gente traz para um novo bloco. Então, vou pedir a vocês que estão nos ouvindo para colocarem suas perguntas ou no chat do YouTube ou na plataforma que a gente está recolhendo. Então, a gente tem uma primeira pergunta do professor André Mushkov, que é a seguinte, e eu faço e peço que os 2 comentem. Tem uma segunda pergunta mais direcionada para o Tiago, mas vou fazer a primeira pergunta do professor André Mushkov, que diz assim: vale tudo em nome de uma religião? Quais os limites das religiões e como fazer a crítica à religião, às religiões, especialmente quando violam os direitos humanos? E a segunda pergunta, do Rondinelli para o Tiago: com o avanço das políticas do governo Bolsonaro, como o avanço das políticas do governo Bolsonaro repercutiu dentro das culturas indígenas e nas práticas da religiosidade indígena? Então, devolvo a palavra para vocês. Vou pedir ao Tiago para responder primeiro, em seguida a professora Marga comenta também. Pode ser? Uhum. Bom, então vamos lá. Como nós temos visto aí na mídia, de forma um pouco ainda sensacionalista, mas falando diretamente de um território indígena, nós sentimos diretamente, né, esse olhar de fora talvez é um olhar, mas o olhar de dentro é uma realidade que a gente vive cotidianamente e sente nesses últimos anos um aumento dos conflitos, principalmente conflitos fundiários, territoriais. E como o povo indígena, os mais de 305 povos indígenas estão ligados diretamente com o meio onde vive, que são seus espaços sagrados,
são seus territórios sagrados. Então, qualquer política que abre brecha para a invasão dos territórios indígenas incide diretamente dentro das práticas culturais desses povos, dentro da sua religiosidade, como no caso dos Guarani Kaiowá, que eu trouxe, o exemplo das casas de rezas incendiadas nos últimos anos, mais de 15 casas de rezas incendiadas nos últimos anos. Só no ano passado, mais de 5 casas de rezas. E isso tudo, esses ataques às casas de rezas, são influenciadas diretamente por essas políticas, esses projetos de leis que abrem para a exploração dos territórios indígenas. Quando eles enfraquecem as leis de fiscalização, que enfraquece o órgão indigenista, que é o órgão que tem aí a obrigação de fiscalizar e proteger os territórios indígenas, é abrir para esses conflitos diretamente dentro dos territórios, que pessoas estranhas acabam entrando, desde pessoas que estão ligadas diretamente a contrárias às religiões indígenas, como de outros setores de interesses nos territórios indígenas. Então, quando abre brecha para que as leis enfraqueçam para a invasão dos territórios indígenas, incide diretamente no modo de vida, na cultura dos povos indígenas, porque o território é um espaço sagrado para os povos indígenas. É uma visão completamente diferente de exploração que os povos, a relação que eles têm, né, que nós temos no caso, né? Então, para nós, todo elemento da natureza, da biodiversidade, ele é importante, ele tem um significado para nós e nós respeitamos, né? Então, a partir do momento que, como Ailton Krenak disse, né, o rio é um avô, então, para nós, a partir do momento que você polui um rio, joga mercúrio através da mineração, do garimpo ilegal, você está afetando ali um parente seu, como se fosse seu avô. Então, essas políticas de relaxamento da legislação, os projetos de leis, eles incidem diretamente nas práticas culturais e também, como eu citei, eu trouxe esse exemplo das casas de rezas Guarani Kaiowá, não só por conta da intolerância religiosa, mas também por conta das questões territoriais. Então, essas políticas têm trazido esses impactos, esses conflitos diretamente para os povos indígenas, né, de norte a sul, de leste a oeste, tem atingido essas comunidades. Perfeito, obrigada, Tiago. Passo a palavra para a professora Marga. Bom, a pergunta do André, né? Provocativa, André, tudo bem? Sempre. Eu acredito que nem tudo vale em nome da religião, André, né? E quais são os limites, né, que você pergunta? Como fazer a crítica à religião? Especialmente quando violam os direitos humanos, né? Para mim, assim, nem tudo vale em nome da religião. Tem uma frase da Rosely Fishman, né, no livro que eu citei antes, O Estado Laico, que diz assim: nem tudo que a religião considera pecado é crime, né? O que acontece no Brasil é que as religiões, principalmente essas de cunho mais fundamentalista, né, que agora estão muito em voga porque entraram na pauta e no apoio, né, a necropolítica que a gente está vivendo no país, né, eles querem impor, né, as suas convicções religiosas, aquilo que entendem como pecado, que se torna crime, né, que entra
no Congresso Nacional, em leis, em questões como, por exemplo, a criação que a gente batalhou muito quando a gente estava lá no Direitos Humanos para não ser aprovado, fizemos pareceres bem consistentes, né, e plausíveis, mas o Estatuto da Família foi aprovado no Congresso, né, que é uma forma de impor, dentro do parâmetro legislativo brasileiro, a determinada concepção de família. Então, o que a gente tem que fazer, André, eu acho que é estar sempre vigilante, né, e sempre colocar aquilo que está estabelecido, tanto em documentos nacionais como internacionais, né, e de sempre buscar a questão dos direitos humanos acima de convicções religiosas, né, até porque elas têm o direito de existir por causa dos direitos humanos, né, elas têm o direito de existir porque está na Constituição, né, está assegurado, que nem sempre foi assim, né. Então, só que é uma via de mãos duplas. Então, a questão da religião é uma questão ambígua, né? Tem essa questão do direito de você expressar, de você praticar a sua religião, mas, por outro lado, você vive numa sociedade, né? E nessa sociedade existe uma diversidade que precisa ser respeitada. Então, assuntos que se colocam como tabus ou como questões que não devem ser colocadas como pauta nas políticas públicas, né? São o que essas religiões, determinadas religiões, esses grupos sectários, né, como o Rodney falou, colocam como impedimento para o estabelecimento de políticas públicas. Então, por exemplo, né, acho que o Ricardo Mariano, ele citou várias questões de fundamentalismo, né, a questão do aborto, a questão do gênero, a questão LGBTQI+, entre outros, né, que são políticas que não conseguem se estabelecer de forma ampla por causa desse grupo, né, que está sempre em prontidão para combater, né? A questão da escola sem partido, né? A questão de ideologia de gênero, são coisas assim que entraram como um mote, né? Que as pessoas repetem, não sabem nem do que se trata, mas repetem porque alguém falou, né? Ficam papagaiando, como eu digo, nem sabem do que se trata, né? Mas assim entra como pauta para impedir o avanço de políticas públicas, de discussões, né? Então, é problemático, né? Eu não... Sabe que você que me conhece, sabe que eu sou muito crítica à questão da religiosidade, né? E desses fundamentalismos, né? Você mesmo sabe, eu conheço, né? Do que você também experimentou na própria pele, né? O que isso significa na vida pessoal, né, e coletiva. Mas a gente precisa estar sempre atento e trabalhando e fazendo ações, né, se posicionando, né, para que eles não nos dominem, que eles não nos vençam. Mas é difícil porque o que está em jogo não é só uma questão religiosa. O que está em jogo é uma questão econômica e política de poder, né? Então, esse discurso que vem em nome da religião, na verdade, é em nome de questões econômicas e em nome de questão de poder, né? O que eles querem é ter poder, querem dominar o país, querem um Congresso, né, dentro desses parâmetros. Eles querem um executivo dentro desses parâmetros e querem também um judiciário dentro desses parâmetros. Tanto que a gente sabe toda a discussão que teve, né, para os dois últimos ministros do STF, que era a questão do terrivelmente evangélico, né? Era o critério, né, não era um critério técnico, era um critério religioso, que eles querem poder. E não é só o fundamento, né, a gente coloca assim como fundamentalismo
de cunho neopentecostal. Isso acontece também, gente, nas nossas grandes igrejas, né, como a Igreja Católica, que tem trabalhado há muitos anos para colocar pessoas nos comitês de ética dos hospitais e clínicas, né, hospitais e clínicas das universidades, no judiciário, né? Então, assim, não é só vamos colocar, assim, ser justos, né? Não são só esses grupos e esses setores. É uma questão muito forte no país. Perfeito, perfeito, obrigada. Nós recebemos mais 2 perguntas para vocês dois. Vou fazê-las aqui. A primeira é da professora Cecília Simões, e ela pergunta o seguinte: é possível falarmos em dimensão ecológica da paz sem que se aborde uma descolonização do nosso pensamento ocidental acerca da natureza como objeto ou recurso utilitário? Pergunta número 1. Pergunta número 2, do Márcio Ribeiro. Como vocês avaliam a relação entre religião e paz na tensão entre identidade e diálogo? E agora eu vou inverter a ordem, pedir para a professora Marga começar e depois para o Tiago comentar. Bom, como eu coloquei, né, na minha fala, a questão da dimensão da paz, né, dimensão ecológica da paz, e eu fiz esse processo também, né, mais no início da minha fala, dessa questão da desterritorialização, né? Então não tem como a gente, eu acho que as comunidades indígenas experimentam hoje de forma assim, muito cruel, né, a questão utilitária da natureza, né, a pesca ilegal, o garimpo ilegal, a contaminação das águas, a destruição das matas, né, dos seus locais de vivência, a destruição, inclusive, das suas casas de oração, é um processo de utilização da natureza até como vendo como algo infinito, né? E não é infinito. Então, sem essa descolonização ou decolonização desse processo, da visão da natureza que a gente não pode ter uma visão romântica, né? A questão não é abraçar uma árvore, né? Ou defender um cachorrinho que está abandonado, que você acha que já fez tudo. Não, a dimensão ecológica é uma dimensão extremamente complexa, profunda, e que a gente pode aprender, né, das comunidades indígenas e também das comunidades de matriz africana, que tem uma conexão diferenciada com a questão da natureza, para a gente poder aprender, né, experimentar e agir nesse sentido, né? E uma das formas é a gente se colocar também do lado das comunidades indígenas que hoje estão sofrendo todos esses tipos de perversidades em seus territórios, né? A gente sabe que é uma luta complexa, difícil, que coloca a vida em risco, né, como a gente viu recentemente as mortes de líderes indígenas, né, a morte de pessoas como o Bruno, né, e o Tom, que eram assim, pessoas que se colocaram a favor da causa indígena, né, e como outras também da questão ecológica, como a gente já viu, vários mártires, né, porque o que está em jogo é o capital, é o lucro, é o ganho, né? E aí a gente é vulnerável, né? Mas precisamos, sim, descolonizar essa visão até romântica que a gente tem, às vezes, da questão ecológica. Perfeito. Tiago? Eu concordo com a professora e vou nessa linha também, né, dessa consciência sobre os recursos naturais que nós temos. Eu mostrei aquele livro Da Queda do Céu, do Davi Copenau, ele faz uma crítica ferrenha ao capitalismo, né, trazendo o debate da visão que os povos ocidentais têm a respeito do meio ambiente, da forma que eles
entendem o uso, né, dos recursos naturais que nós temos. Então, eu acho que começa por aí, né, a gente começar a desconstruir, entender isso, já começa a ser ensinado desde a educação básica dos recursos naturais, que eles não são infinitos. Então, começa por aí. E os povos indígenas têm muito a contribuir no sentido da valorização, de que tudo ali tem importância para o dia a dia, para a forma de vida, para o sistema de vida deles. Então, eu acho que não é tarde para que se faça as pazes, né, com a natureza, né, para que a gente possa respeitar a nossa mãe terra, né, como muitos falam, né, a nossa mãe terra que nos dá tudo o que nós temos. Às vezes nós nos achamos assim tão tecnológicos, mas desde esse computador, a internet, tudo que está nos conectando vem da natureza. Às vezes nós temos um pensamento, uma contraposição entre cidade e zona rural, né? Uma coisa parece que, mas tudo que nós temos no nosso dia a dia, os carros, nossas casas, todos são produtos ali de minérios, ferros e tudo mais que está vindo, madeira, água. Eu acho que o nosso pensamento tem que começar por aí, né, de que é desconstruir mesmo, né, esse pensamento capitalista, consumista, que nós estamos reféns, né, de tudo isso. Nós estamos reféns, a nossa sociedade está doente e nós não estamos percebendo, né, e isso atinge diretamente, né, a todos, da forma que cada ação nossa, de cada ser humano, é importante nesse mundo que a gente vive. Então, às vezes, a gente acha tão distante, mas se não começar com essa consciência de que a gente precisa respeitar o meio onde a gente vive, tendo essa empatia, né, com tudo, né, que está à nossa volta e com as pessoas, com o próximo, eu acho que a paz, né, a paz a gente precisa diariamente estar trabalhando, exercitando ela, porque não é algo também duradouro, né? Então, é algo, pelo menos do meu ponto de vista, é algo que a gente precisa estar trabalhando diariamente, né? Senão a gente não consegue harmonizar isso entre os iguais, as pessoas. Perfeito, perfeito. Que belos desafios vocês nos apresentaram, que belas reflexões vocês nos trouxeram. Não tinha como a gente terminar de forma mais brilhante esse Conacir do que com essas falas. Muito obrigada, professora Margo, obrigada, Tiago. Nossa, foi muito especial. Tinha mais uma pergunta ainda, né? Tinha? Espera, volta. Acho que sim. Verdade, do Márcio, sobre a relação da religião e paz e a tensão entre identidade e diálogo. Vocês podem colocar de novo aqui na tela, por favor? Só para a gente se guiar? Perfeito. Volta a palavra para vocês, desculpa. Bom, eu acho assim, que a questão da identidade, cada né, tradição religiosa, né, tem sua identidade, né? Tem suas verdades, né, e vai defender essas verdades. Mas eu penso assim, ó, aquelas pessoas que têm bem resolvida a sua identidade religiosa, elas têm mais facilidade, se colocam mais dentro de uma possibilidade de diálogo interreligioso, né? Aquelas religiões que têm insegurança na sua identidade, né, ou precisam estar constantemente afirmando sua identidade, que têm um medo de se contaminar, né, com outras dimensões religiosas, ela tem menos, ou tem mais dificuldade para o diálogo. Eu penso assim, né? Perfeito, obrigada. Tiago? Bom, eu volto no início da minha palestra,
eu acho que existe uma diversidade muito grande de pensamentos, de religiões, desde as religiões mais conhecidas no mundo, que pelo fanatismo têm atingido a imagem dessas religiões, né? Nós vimos o fundamento, se a gente conhecer o fundamento de cada religião, hoje a gente não traria esse debate ou essa dúvida de que as religiões estão gerando guerra no mundo, né? Eu acho que esse fanatismo com que interesses de poder, e como a professora bem diz, é o que tem levado essas tensões, né? Os interesses pelo poder, utilizando, né, em nome dessas religiões, sejam elas católicas, neopentecostais, e o que a gente tem visto no Brasil agora recentemente, né, ficou muito nítido a forma como se concebe a religião está se misturando com algumas outros campos, outros segmentos, e tem feito essa polarização, né? Nós vimos recentemente as estatísticas, né? Os católicos apoiam tal partido, os evangélicos outro, né? Virou até no Brasil que a gente via algo assim, que ficava um pouco camuflado, e hoje a gente está muito nítido isso. Mas são os interesses, né, que estão por detrás, e não a essência de cada religião. Eu acho que elas não direcionam para o caminho aí da guerra, né? E, bom, pelo menos é o que eu estou pensando no momento. Nenhuma religião professa a morte, né? Mas muitas religiões são causa de guerra. E a Hans Kim, né, um teólogo suíço, diz que não haverá paz no mundo enquanto não houver paz entre as religiões, né? Isso é fato mesmo, que elas são muito causa de conflito e de guerras. Mas a paz é um processo também, não é algo que está pronto para a gente só pegar, né? É um processo. Como você disse, Tiago, se faz no dia a dia. Maravilhoso, gente. Muito Diálogo. obrigada. Muito obrigada. Tiago, diga. No dia a dia e no diálogo. No dia a dia e no diálogo, com certeza. Sim. Com certeza. Bom, para nossos participantes, não vão embora ainda, porque quem gosta de balada é adolescente, acadêmico gosta de livro. E a gente vai ter aqui o sorteio de 2 livros. Então, um da editora Saber Criativo, que é Pentecostalismo em Periferia, do Tiago de Matos, e um da editora Vozes, que é Religião Antiga. E eu vou convidar o Felipe para fazer o nosso sorteio. Antes do Felipe falar, eu queria colocar esse livro aqui, ó, do Boaventura de Souza Santos. O título é Se Deus Fosse um Ativista dos Direitos Humanos. É muito interessante. Maravilhoso. A gente sai daqui, então, com todas essas indicações de leitura, tanto do Tiago, que nos deixou aí 3 livros, quanto a professora Marga também. E temos aí bastante material para a gente continuar essa conversa. Felipe? Obrigado, Agnes. Obrigado, professora Marga. Obrigado, professor Tiago. Foi uma excelente tarde, um excelente encerramento do nosso evento. Recebemos aqui boas manifestações, né, dos nossos chats, dizendo que a semana está muito plural, muito rica, com diálogos riquíssimos nos 4 dias. Então, nós temos muito a agradecer a vocês pela contribuição incrível, né, que nos deram. Eu vou pedir agora para o André pôr aqui a minha tela, para a gente poder fazer a transmissão do nosso sorteio. Aí. Então, o primeiro livro, como a Agnes anunciou, Pentecostalismo e Periferia, da editora Saber Criativo, vai para o Sérgio Kitagawa. Então, Sérgio, entra em contato com a gente pelo e-mail conacir2022@gmail.com para passar o seu endereço para a gente enviar o livro. E o outro livro é Religião Antiga, da editora Vozes.
para o Luiz Gabriel Provinciato. Então, Luiz Gabriel também pode entrar em contato com a gente. Luiz Gabriel, que foi aluno da Federal de Juiz de Fora e recentemente ganhou o prêmio Tese de CAPES, como melhor tese em ciência da religião da área. Então, também nossos parabéns aqui do CONACYR ao Luiz Gabriel, e agora ganhou o livro Religião Antiga. Obrigado, André, por transmitir a minha tela. Eu vou passar, então, a palavra aqui ao professor Emerson Silveira, que fala em nome da comissão científica, para que ele dê aí a sua palavrinha, os agradecimentos e manifeste aí o seu momento em nome da comissão científica para a gente, professor Emerson. Obrigado pela sua presença. Com grande alegria que aqui estamos, em nome da comissão, professores André Muskopf, professora Maria Cecília e eu, que acompanhamos a realização e todo o intenso trabalho dedicado e carinhoso que os discentes do CONACYR, do PPCYR, teceram. E como estamos num processo, a nossa identidade é um processo, a religião é um processo, a vida é um processo, sempre complexo, dinâmico, e eu fico muito feliz de estar aqui, porque quando fui coordenador, eu tinha muito carinho, e tenho muito carinho, pela iniciativa dos alunos, pela dedicação dos alunos, pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de estar tecendo considerações, estar construindo conhecimento, empoderando-se em todos os sentidos, o da diversidade, o da inteligência, o da academia, o das habilidades com os meios de comunicação, os modernos meios de comunicação, os quais aqui estamos. Também aproveito para saudar a mesa de hoje, a professora doutora Marga Janete, o mestre Tiago Inhandevá, e todos, em nome da banca de hoje, saúdo todos os outros convidados e convidadas que aqui estiveram e que enriqueceram de uma forma muito plural o PPCYR e o Congresso Nacional de Ciência da Religião. Já estamos numa edição, desde 2011, me lembro do primeiro congresso de discentes, a primeira tentativa, que foi a Semana de Discentes de 2011, olhando para o passado e olhando para o presente, a gente percebe o quanto houve crescimento, dedicação, envolvimento, pluralidade, em sentido de gênero, no sentido racial, no sentido étnico, que de fato é o mundo que nos espera, é o mundo do futuro. O mundo, mais do que diverso, é um mundo em que as diferenças são plurais, são dinâmicas e devem se contrapor aos imensos desafios que nos aguardam. Não é possível contornar esses desafios, mas apenas enfrentá-los. O desafio climático, da transformação do clima, o desafio da igualdade social, da igualdade de gênero, da igualdade racial, e o desafio que é e representa as extremas-direitas também na religião, de um modo geral. As reações reacionárias, conservadoras, que percorrem o cristianismo, os cristianismos e outras expressões religiosas no Brasil e no mundo. Diante disso, eu saúdo aos organizadores e em nome deles, a todos os alunos e alunas que contribuíram. Hernani e Felipe, muito obrigado pela dedicação. Esperamos que o próximo CONACYR, já presencialmente, nos permita brindar aí a vida, brindar a esperança, brindar a alegria de procurar sempre saber mais. Um aprendizado constante, uma busca constante do rigor metódico, do rigor de pensamento, mas com a alegria de viver, com o carinho da vida. Sintam-se abraçados e saudados em nome da comissão científica. Muito obrigado a todos e a todas que nos assistem. Pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Frederico, atualmente estou como coordenador do PPCYR, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião aqui da Federal de Juiz de Fora. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer especialmente aos discentes que tomam a frente desse evento, que colocam a mão na massa e fazem acontecer, né? Então, é um trabalho imenso, a gente começa a planejar esse evento lá no começo do ano e há uma série de pessoas envolvidas, né, principalmente aí os nossos estudantes, o corpo discente que acaba tocando e realizando efetivamente esse projeto. Também gostaria de agradecer aqui na pessoa do professor Emerson, aos colegas
né, a Cecília, o Jonas, que foram parte da comissão científica que também ajudou a pensar esse congresso, que a gente chega agora ao final, acho que depois de alguns dias de muito aprendizado, de muitas discussões, a gente aqui vê e acompanha mais essas discussões das mesas, das conferências de abertura e de encerramento, mas a gente sabe que acontece muita coisa interessante também nos minicursos, nos GTs, enfim, é uma semana de atividades bastante intensas e que certamente contribui bastante para a nossa formação, nos ajuda a pensar melhor esse mundo em que nós vivemos. Eu acho que agora fica um desafio, né? Eu estava conversando um pouco antes aqui com o Felipe, né, nos bastidores, antes da gente começar aqui a transmissão. Eu acho que agora a gente tem a experiência de como fazer eventos presenciais, então o Emerson até destacou, né, desde 2011 o CONACYT vem acontecendo, a gente teve período de pandemia, e aí então a gente aprendeu também como fazer eventos de maneira remota, e eu acho que para o próximo ano um desafio que deve ser aí pensado e encarado é como fazer um evento híbrido, né? Eu acho que a gente tem ganho nos dois, acho que todo mundo aqui está com saudade também de se encontrar, daqueles momentos do coffee break, né, de trocar ideia. Esses encontros são importantes também, ajudam a estabelecer redes, né, de contato, saber quem está pesquisando o quê, encontrar pesquisadores do mesmo tema, isso é sempre muito importante, mas também o online nos permite justamente um alcance maior, principalmente para pessoas que muitas vezes teriam dificuldades, né, com deslocamento, passagem e tudo mais, e também nos permite deixar todo esse material, ou parte do material do que aconteceu no Congresso disponível para o acesso aí no YouTube. Então, talvez um desafio, né, para a gente pensar para o próximo ano é como é que a gente pode fazer um evento dessa qualidade, com esse tamanho, de maneira híbrida, né? Então, agora a gente tem aí que aprender também como é que fazemos um evento híbrido. Eu acho que é um desafio importante que a gente vai pensar aí com muito carinho, quem sabe, né? Mas, enfim, com esses agradecimentos, eu gostaria de encerrar minha fala e também ainda mencionar, né, todos os palestrantes e as palestrantes que estiveram aqui com a gente e que trouxeram contribuições também muito, muito importantes durante esses dias. Agradecer a disponibilidade por estar aqui e também pela riqueza que trouxeram com as suas falas e contribuições. Então, um grande abraço para vocês, espero encontrá-los por aí nos corredores, quem for daqui de Juiz de Fora, daqui de perto, e no próximo CONACYT, acho que em breve vocês vão ter aí divulgação, também esperamos rever todos vocês com a gente novamente, tá bom? Um grande abraço. Boa tarde, pessoal. Eu, então, falo agora em nome de todo o CONACYT, juntamente com o Hernani. Nós estamos aqui para agradecer enormemente a cada um de vocês que estiveram presentes, inscritos no nosso evento. Tivemos um pouquinho mais de 350 inscritos, tivemos um pouquinho mais de 100 apresentações em GTs, funcionamos aí com 16 GTs durante o nosso congresso. Enfim, estamos muito realizados, estamos muito felizes com o grande avanço, né, que nós demos desde o início do ano até aqui. Eu acho que tanto eu quanto o Hernani aí estamos compartilhando a mesma alegria de ter chegado ao fim com o coração bem satisfeito e, enfim, a gente só tem a agradecer mesmo a cada inscrito, a comissão científica, tanto docente quanto discente. Aqui falou em nome dela o professor Emerson, agradecemos ao professor Frederico Piper por todo o apoio que nos deu na construção do evento, e acho que essa mesmo é a palavra que fica, né? Agradecimento, gratidão, e força de vontade agora para caminhar junto, levar toda essa reflexão que nós tivemos nessa semana e pôr em prática aí nos nossos trabalhos acadêmicos, pensar em trânsito junto com as nossas pesquisas, a partir de diferentes perspectivas, né, como nós pudemos colocar aqui. Eu fico feliz quando eu leio aqui nos comentários de que a semana conseguiu ser plural, conseguiu abarcar uma diversidade de pesquisa e também uma diversidade de
de origem dos palestrantes, de fala, né, do lugar de fala desses palestrantes, porque essa foi uma preocupação inicial da comissão científica desde o início. Então, fico mesmo muito agradecido com tudo. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Passo a palavra aí para o Hernani para o nosso encerramento. Olá, pessoal. Vou fazer meu encerramento de maneira formal, para não esquecer ninguém. Né? Chegamos ao término do 6º CONACYR, Congresso Nacional de Ciência da Religião. Com o compromisso de refletir sobre o tempo presente, o tema deste ano foi Religião, busca pela paz e direitos humanos. A importância deste tema se confirmou a partir das falas dos que aqui estiveram. Nós, da coordenação, em nome dos doutorandos Felipe Souto e este que vos fala, Hernani Neto, agradecemos imensamente a cada um dos e das palestrantes pelas brilhantes exposições. Foi uma honra para nós recebê-los. Aos mediadores e mediadoras, pela excelente atuação junto às mesas. Aos comunicadores que sustentaram o desejo do trabalho durante toda a semana e enriqueceram ainda mais os grupos de trabalho. A todos os participantes e ouvintes espalhados pelos 4 cantos desta vasta nação e diversificada, né? Plural, que se somaram a nós e abrilhantaram ainda mais este evento. Sem todos vocês, nada disso seria possível. O 6º CONACYR não acaba por aqui. Definitivamente não. Temos a certeza de que ele renderá muitos frutos. Saímos deste congresso com uma grande tarefa, a de refletir, repensar e colocar em prática as propostas aqui apresentadas e defendidas. Na nossa forma de ser no mundo, seguimos dialogando sobre a complexa temática que é o nosso objeto de estudo, a religião. E com afinco, continuamos lutando na busca pela paz e a efetivação real dos direitos humanos. Estendemos nossos agradecimentos aos docentes do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da UFJF, que carinhosamente nos acolheram. Nossa gratidão pela confiança depositada em nós, discentes do PPCIR. Em especial, agradecemos a todos os alunos e alunas que fizeram parte da organização deste evento, que durante 10 meses seguidos trabalharam de forma incansável para que isto fosse possível. E acertadamente foi. O 6º CONACYR, na modalidade online, em 22, foi um grandioso acontecimento. E a cada ano se consagra como um dos maiores congressos de estudos da ciência da religião no Brasil. Sem medo de ser feliz, como diz o Felipe, só nos resta comemorar. Convido a todos e todas a um brinde. Saúde! Desejo a todos e todas uma ótima tarde e espero encontrá-los presencialmente no próximo ano. Até 2023.